Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Marcos Roberto. Nessa videoaula vamos falar sobre as atividades da segunda semana do PET do nono ano. Se você estiver gostando dos vídeos, já assistiu a algum e gostou, peço a você que se inscreva no canal e vamos lá. Então, o assunto dessa semana são expressões algébricas. E o que são expressões algébricas? Expressões algébricas são uma expressão matemática composta por números, então vai aparecer números, letras, operações e sinais indicativos de propriedade. Então, tem alguns exemplos aqui, ó. Isso aqui é uma expressão algébrica, então aparecem letras e números e os sinais aqui, ó, de adição, subtração, multiplicação. Aqui eu tenho outro exemplo de expressão algébrica. Então, vou pensar assim que é a mistura de letras e números. É claro que tem algumas exceções, né? E ao longo das discussões a gente vai saber diferenciar. Termo algébrico é um produto de números e letras ou somente de letras. Então, eu tenho alguns exemplos aqui, ó. Nessa expressão, se eu olhar separadamente, isso aqui é um termo algébrico, esse aqui é um outro termo algébrico e esse aqui é um outro termo. Então, três termos, ok? Cada termo é formado por um coeficiente, um número, e uma parte literal, que são as letras. Cada letra da parte literal é chamada variável. Por exemplo, na mesma expressão citada acima, nessa expressão citada acima, eu tenho o seguinte. Eu separei aqui ó, os termos, um termo, dois termos, três termos. Eu separei nessa coluna aqui os termos. E olhando para esse aqui, o coeficiente é o 4, a parte literal são as letras, então A, B, e as variáveis são A e B, ok? Aqui nesse termo eu tenho coeficiente é menos 3, a parte literal é A elevado à quarta potência, e a variável é A. E aqui nesse termo aqui, então o coeficiente é 1, aqui é como se fosse 1 que multiplica B, ok? A parte literal é o B, e a variável é B. Então aqui é só para a gente começar a conhecer um pouquinho sobre a expressão algébrica. O que é valor numérico de expressão algébrica? Então, eu tenho alguns exemplos aqui para a gente saber o que é valor numérico. Então, tem essa expressão algébrica, eu quero saber qual o valor numérico dela se o A vale menos 1 e se o B vale menos 2. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no lugar do A, vou colocar menos 1, vezes o valor de B, que é menos 2, menos 3A elevado à quarta, então menos 1 elevado à quarta, mais B, só que o B é negativo, menos 2. Vou fazer as continhas aqui. Menos 1 vezes menos 2 vai dar quanto? Vai dar 2 positivo. Então, vai ficar 4 vezes 2 positivo. Menos 3, que multiplica menos 1 à quarta. E menos 1 à quarta é 1 positivo. Mais vezes menos vai dar menos 2. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Menos 3, menos 2. Aqui dá para a gente fazer de cabeça, né? Porque vai... Ou melhor, vamos fazer aqui passo a passo. Menos 3 menos 2 vai dar menos 5. Então, 8 menos 5 vai dar 3. Ok? Acho que eu tenho mais exemplos aqui. Quero saber o valor dessa expressão, se o valor de m é meio. Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes meio, vou colocar parênteses, porque tem um expoente aqui, menos 5 vezes meio, mais 3. Fazendo as continhas aqui, vai ficar 2 vezes 1 elevado a meio é 1, 2 elevado a meio é 4. Menos 5 vezes 1 sobre 2, ok? Mais 3. Aqui o que eu posso fazer? Eu posso simplificar, ok? Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1 meio, menos 5 meios, mais 3. O que eu vou fazer aqui, ó, acho que vocês concordam comigo, quando é denominador igual, fica fácil de trabalhar. Então, esse 3 eu vou colocar assim, ó, no lugar do 3 eu vou colocar 6 dividido por 2, que é a mesma coisa que 3. Por que eu fiz isso? Porque agora os denominadores são iguais e eu posso fazer isso. Ó. Conservo o denominador e vou pegar 1 menos 5 mais 6. Isso aqui vai me dar um positivo aqui. Mais 6 vai dar 7, menos 5 vai dar 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, isso aqui, o valor numérico dessa expressão é igual a 1. Tem outro exemplo aqui ainda. Eu quero saber o valor dessa expressão algébrica se o A valer menos 1 e o valor de B for 2. No lugar do A, vou colocar menos 1 aqui, ó, menos 1 ao quadrado, vezes B, que é 2, menos 1 ao cubo, mais 2 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, vezes 2, menos 1 elevado ao cubo é menos 1, ok? Pois o expoente é ímpar, então continua negativo, mais 4.
vai 2, menos vezes menos é mais 1, ok? Mais 4, e somando isso aí eu vou ter 7. Então, o valor numérico de uma expressão é o quê? Eu atribuí valores para as variáveis, no caso eu falei que o A valia menos 1 aqui, o B valia menos 2, poderia ser outros valores, e encontrar o valor da expressão. Aqui deu 3, aqui deu igual a 1, aqui 7. Se eu atribuísse outros valores para essas variáveis aqui, é claro que eu ia encontrar outros valores aqui, o valor numérico da expressão, beleza? Então, eu tenho algumas atividades aqui. Enumere a segunda coluna, expressões algébricas, né, na segunda coluna aqui, de acordo com a frase da primeira coluna. O dobro de x. Então, o dobro de x seria uma coisa desse tipo. Então, eu posso vir aqui, ó, e ligar aqui. A terça parte de x é mais 5. Então, seria x dividido por 3 mais 5. Onde que eu encontro isso? Tá aqui, ó. Depois, o triplo de x menos a metade de y. Então, metade de y vai pegar o y e dividir por 2. Onde que eu vou encontrar isso? É aqui, ok? E por último, 5 menos a metade de x. 5 menos a metade de x. Então, a metade vai ser, opa, aqui, ó. 5 menos a metade de x. X dividido por 2. Continuando, número 2, escreva a expressão algébrica que produz cada uma das frases a seguir. O triplo de um número. Usando o x aqui, ó, então o triplo seria 3x, por exemplo. A metade de um número, então seria x sobre 2. Poderia ser qualquer número, eu estou atribuindo x aqui, mas poderia usar qualquer letra, m, x, y, z, qualquer um do alfabeto. Estou usando as que são mais comuns. O cubo de um número, então, x ao cubo. Então, continuando, o produto de dois números, sei lá, quem são esses números? Vou falar que é x e y, então o produto seria x vezes y, ok? Então, seria uma possível resposta. A diferença entre dois números. Se meus números forem x e y, seria x menos y, ok? A raiz quadrada de um número. Quem é esse número? Se for x, seria a raiz quadrada de x. O quíntuplo de um número, então, é esse número multiplicado por 5. O dobro de um número adicionado ao dobro de outro número. Então, sei lá, eu poderia pensar no dobro de x adicionado, então, mais a soma de o dobro de y. Continuando, o dobro da soma de dois números. Então, vou somar dois números e depois vou multiplicar por 2. Então, vou precisar colocar um parênteses aqui. A soma dos quadrados de dois números. Então, se meus números forem x e y, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. O quadrado da soma de dois números. Então, agora eu vou somar esses números primeiro e depois vou levar ao quadrado. E essas duas coisas são coisas bem diferentes. Então, toma cuidado quanto a isso. O produto da diferença de dois números. O produto da soma pela diferença. Então, primeiro eu vou somar dois números, ok? Vou multiplicar pela diferença de outros dois números. No caso, esses mesmos números, ok? E são só esses aqui. Questão 3. Mariana tinha X reais, foi a uma loja e comprou duas blusas, cada uma custando Y reais. Escreva a expressão algébrica que representa a quantia que sobrou para Mariana. Então, olha só. Ela tinha X reais e comprou duas blusas. Então, essas blusas custaram 2Y reais. Ela gastou essa quantia. Então, a expressão seria essa aqui. O valor que ela tinha menos duas vezes o valor de cada blusa. Exatamente, cada blusa. Continuando, calcula o valor numérico na letra A, dessa expressão aqui para x igual a 2. Então, vamos lá. Vou pegar essa raiz quadrada, vou pegar aqui o 2 ao quadrado, no lugar do x vou substituir por 2, mais 4 vezes 2, mais 4. Então, isso aqui vai me dar 2 ao quadrado é 4, mais 4 vezes 2 é igual a 8, mais 4. Isso aqui vai me dar raiz quadrada de 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, o valor numérico dessa expressão é 4 quando x igual a 2. Agora, eu quero saber o valor dessa expressão se o m vale menos 1 e o n vale menos 3. Então, bora lá. No lugar do m, eu vou colocar menos 1. Então, menos 1 ao quadrado,
menos 5 vezes menos 3, ok? Depois, 5 vezes m, o valor de m é menos 1, mais n menos 3 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é igual a 1, menos 5 vezes menos 3 é mais 15, dividido por 5 vezes menos 1, menos 5, mais 9. Então, aqui vai dar 16 e aqui embaixo vai dar 4. Então, fazendo a divisão, eu vou encontrar 4 também. Por coincidência, deu o mesmo valor. Agora, se o t vale 3, qual seria o valor dessa expressão para t igual a 3? Então, vamos fazer aqui, ó. Vai ficar 2 vezes 3, mais 1 ao quadrado, vezes 3 menos 1. 2 vezes 3 é igual a 6, mais 1 vai dar 7, né? Então, 6 mais 1, vou colocar aqui de passo a passo, vezes 3 menos 1 vai dar 2. Então, isso aqui vai dar 7 ao quadrado, vezes 2. 7 ao quadrado é 49, vezes 2, 96. Então, o valor dessa expressão é igual a 96, não, 98. 98. 48 vezes 2 que dá 96. Então, o valor numérico dessa expressão é 98. Número 5. Uma família produz brigadeiro caseiro para vender. Cada brigadeiro é vendido a R$ 4,50 e para a produção de cada um são gastos R$ 2,00 de ingredientes. Para calcular o lucro ou prejuízo na venda do produto, os integrantes da família utilizam a seguinte expressão. Então, tem essa expressão 4,5b menos 2p. Eu poderia simplificar essa expressão dessa forma. 4,5b menos 2p. Ok? É a mesma coisa. A variável b representa a quantidade de brigadeiros vendidos e a variável p representa a quantidade de brigadeiros produzidos. Em um final de semana foram produzidos 1.200 unidades de brigadeiros e foram vendidas 1.187. Então, está aqui. Eu quero saber se a família teve lucro ou prejuízo. Então, eu também quero saber de quanto. Então, bora lá pegar a expressão dela. A expressão que ela usa para calcular é essa aqui. Vamos fazer as contas. 4,5 vezes o B representa a quantidade de brigadeiros vendidos, que foram 1.187, menos 2 vezes a quantidade de brigadeiros produzidos, que foram 1.200. E quando eu faço esse cálculo, 4,5 vezes 1.187, isso aqui vai me dar 5.341,5 menos, esse aqui é fácil, né? 2 vezes 1.200 é 2.400. E quando eu faço essa subtração, eu vou encontrar R$ 2.941,50. Então, essa família teve lucro, e um lucro até bom, né? O lucro dela foi essa quantia aqui, R$ 2.941,50, ok? Então, esse é o último exercício, espero ter ajudado vocês. Obrigado por assistir o vídeo e se inscreva no canal aí se eu estiver ajudando vocês nos seus estudos. Abraço!